mensagem de hoje, o pecado está à porta. Vamos lá em Gênesis 4:3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não verá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti terá o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Você conseguiu entender essa passagem? Os dois ofereceram a sua oferta a Deus. Dois irmãos, criados na mesma casa, ensinados sobre o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Os dois levaram oferta, só que Deus olhou diferente para cada um. Sabe por quê? Porque Deus não olha só o que está na mão, Ele olha o que está no seu coração. Abel levou o melhor, não levou o que sobrou, não levou de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele quis agradar a Deus de verdade. Caim levou a oferta também, mas não levou o melhor dele. Era algo feito por obrigação, sem entrega, sem amor, sem reverência, sem temor. E quando Deus não aceitou, Caim não se corrigiu. Ele ficou com raiva. E a raiva virou inveja do irmão. Inveja é quando você não suporta ver alguém sendo aprovado, porque sabe que poderia ter feito melhor, mas não fez. E olha o amor de Deus. Antes de qualquer tragédia, Deus conversa com Caim. Deus alerta, Deus avisa. Se você fizer o bem, vai ser aceito, mas se não fizer, o pecado está à porta. Tenta imaginar essa imagem. Olha que imagem forte. O pecado, ele não invade primeiro. Ele fica do lado de fora. Ele espera você abrir. Ele bate na porta quando você alimenta a comparação. Ele bate na porta quando você guarda mágoa no seu coração. Ele bate quando você deixa a inveja crescer. E aí Deus diz algo simples e poderoso, que para a minha vida e para a sua, você precisa dominar. Dominar o pecado, dominar a inveja. Ou seja, você pode escolher. Caim tinha escolha, eu e você temos escolha. Só que Caim fez o quê? Preferiu alimentar o sentimento errado. E aquilo começou como inveja e terminou como morte, uma tragédia, o primeiro assassinato da história. E é assim que o pecado funciona. Ele começa pequeno, começa lá no pensamento, começa no não é justo, no por que ele, não eu. E quando você percebe, já virou atitude. Caim matou Abel, mas antes disso, ele já tinha deixado o pecado entrar no coração. E quando fazemos o que Deus abomina, sempre existe consequência. Talvez não venha na hora, mas vem. Caim perdeu a paz, perdeu a esperança, perdeu o lugar, virou fugitivo da própria escolha errada que ele fez. E aqui está o ponto mais importante dessa mensagem de hoje. Deus sempre avisa antes da queda, sempre. Ele fala com você antes da decisão errada. Ele incomoda a sua consciência. Ele mostra que aquilo não é certo. O problema nunca é falta de aviso, não. É quando a gente decide ignorar esse aviso. Abel nos ensina obediência. Caim nos ensina o perigo de deixar o coração desgovernado. Meu querido, minha querida, hoje o pecado continua à porta, ele não mudou, ele continua esperando você abrir com sua raiva, com seu orgulho, com a sua inveja. Só que você pode fechar essa porta. Você pode escolher obedecer, você pode escolher fazer o certo, você pode escolher agradar a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Aliás, principalmente quando ninguém está vendo. Porque no fim das contas, a maior batalha nunca foi entre dois irmãos, sempre foi dentro do coração. Eu comigo mesmo. O pecado pode estar à porta, mas quem decide abrir sou eu e você. E talvez alguém pense, mas foi só um sentimento, foi só uma raiva, foi só uma inveja. Só que é exatamente assim que tudo começa. A Bíblia explica isso de forma muito clara lá em Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Perceba a sequência. Primeiro nasce no coração, depois vira desejo, depois atitude, no final, a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. A inveja entrou, ele deixou ficar, o pecado cresceu, foi alimentado por esse sentimento e o resultado foi tragédia, morte. Por isso que Deus diz algo tão sério: o pecado está à porta, mas você precisa dominá-lo. E hoje talvez o pecado esteja batendo a porta do seu coração. Talvez seja raiva, talvez seja orgulho, talvez seja inveja, um ressentimento, algo guardado. Talvez seja uma decisão que você sabe que não agrada a Deus. Só que antes que você abra essa porta, lembre-se de uma coisa: Deus sempre alerta antes da queda. Deus sempre chama antes da destruição. E hoje Ele está te dizendo a mesma coisa que disse a Caim: domine. Porque se o pecado entrar, ele vai destruir. Mas se você escolher obedecer, Deus restaura. Essa mensagem está chegando até o seu coração hoje com o mesmo sentimento, a mesma profundidade e o mesmo alerta que chegou a Caim. E no final a pergunta que fica é simples: quem está dominando o seu coração hoje? Porque quando Deus governa a sua vida, o pecado pode até bater na porta, só que ele jamais vai entrar. Permita que Deus faça a restauração. Retire toda a raiz de amargura, de inveja, de corrupção que há dentro do seu ser e traga o amor de Jesus. Estás aqui. E levantou e o trono do inferno abalou. A tumba vazia anuncia ao mundo, a esperança reviveu. O Rei da Glória está vivo e para sempre Ele venceu. Ressuscitou, ressuscitou. A morte não o segurou. Ressuscitou, ressuscitou. A pedra Ele removeu. Tem fogo descendo aqui, tem anjo guerreando ali. O inferno está em desespero, porque o Nazareno vive aqui. Ele vive, Ele reina, Ele cura, Ele salva, Ele batiza com fogo. E hoje Ele passa na igreja. Quem está sentindo a glória, adore. Quem está sentindo fogo, glorifique. E o Rei venceu, venceu. A morte Ele derrotou, o inferno perdeu, perdeu. Porque Jesus ressuscitou. Ele é digno, Ele é santo, Ele reina em majestade. O inferno reconheceu: Jesus Cristo é a verdade. Aleluia! Ele vive, Ele reina. Ele é santo,